Ainda no tocante à ligação metálica, é importante nós discutirmos o que são as ligas metálicas. As ligas metálicas são misturas homogêneas formadas por dois ou mais metais e elas podem conter, inclusive, um percentual pequeno, né, alguns traços de ametais. Vejamos exemplos. O bronze é uma liga metálica. Por exemplo, se você procurar na tabela periódica, você não vai encontrar o bronze, porque o bronze é uma mistura de metais. Ele é uma liga formada por metais, especificamente por cobre e estanho, certo? Bom, o latão é uma outra liga metálica comum que se fala muito e tem muitas aplicações. Ele pode ser utilizado para fazer instrumentos musicais, para fazer torneiras, diferentes objetos. E o latão é uma liga metálica formada por cobre e zinco. Já o aço, eu diria que é a liga metálica mais importante, né, na nossa sociedade. Ela é formada basicamente por ferro e um pequeno percentual de carbono. O intuito de se adicionar carbono ao ferro é diminuir a maleabilidade do ferro. Então, as estruturas de aço são muito rígidas, dada a adição de carbono. Bom, outra liga metálica comum no nosso cotidiano é o aço inox, né? E além do ferro e do carbono, que já são encontrados no aço, existem também o cromo e o níquel. A intenção da adição do cromo e do níquel é evitar que o aço sofra oxidação, sofra corrosão. Por exemplo, a pia da nossa casa, ela usualmente é feita de aço inox. Ela está em contato constante com a água e mesmo assim ela não se oxida. Essa é uma característica conferida pelo cromo e pelo níquel, beleza? Uma outra liga metálica importante da gente discutir é o ouro 18 quilates. Ouro 18 quilates não é ouro puro, ele possui 75% de ouro e 25% de outros metais, usualmente uma mistura de cobre e de prata. Por que se adiciona cobre e prata ao ouro? Basicamente por dois motivos. Primeiro, o ouro puro, ou que é o ouro 24 quilates, ele é muito maleável e isso não é uma característica adequada para se fazer joias. Imagine você ter um anel de ouro puro e bater esse anel na mesa, o anel iria amassar, né? Então isso não é algo adequado. Quando nós adicionamos outros metais ao ouro, formando então uma liga, essa liga metálica ela se torna mais rígida e essa é uma característica mais adequada para se fazer joias, beleza? Um outro motivo seria abaixar o custo, né? Tornar isso aqui uma joia mais acessível, porque cobre e prata são metais mais baratos do que o ouro, correto, pessoal? Muito bem, agora então nós podemos fazer alguns exercícios de sala, tá? Nós já estamos aqui no caderno 2 de vocês e a gente começa aqui pelos exercícios na página de número 297. A questão 1 diz o seguinte: como vimos nas aulas anteriores, corrente elétrica é um fluxo ordenado de cargas. Diferentemente dos compostos iônicos, as substâncias metálicas conduzem corrente elétrica no estado sólido. Elabore uma explicação para essa propriedade dos metais a partir do modelo da ligação metálica. Bom, então ele quer uma explicação, e a explicação é simples. Os metais podem conduzir corrente elétrica no estado sólido porque os seus elétrons são livres, tanto no estado sólido quanto no estado líquido, enquanto os compostos iônicos não têm as cargas elétricas livres no estado sólido e, portanto, não podem conduzir corrente elétrica nessa situação. Correto? Essa seria a resposta. A próxima questão é a de número 2. Vejamos. As figuras abaixo representam, esquematicamente, estruturas de diferentes substâncias à temperatura ambiente. Qual das substâncias conduz corrente elétrica no estado sólido e por quê? Então, nós temos aqui que descobrir que tipo de substâncias elas seriam, beleza? Aqui a gente tem um modelo que é pertinente à ligação metálica. Nós temos aqui os átomos metálicos organizados, todos iguaizinhos. Imagina assim, todos átomos de ferro, beleza? E aqui nós temos dois tipos de átomos que poderiam representar cátions e ânions. Então, olha só, cátion, ânion. Isso aqui seria a representação de um cristal iônico. Então, nós temos um composto metálico e temos um composto iônico. Ele quer saber qual dos dois conduz corrente elétrica no estado sólido. Como vimos no exemplo anterior, quem tem capacidade de conduzir corrente elétrica no estado sólido são apenas os compostos metálicos. Os compostos iônicos não tendem a conduzir, pois as suas cargas elétricas estão presas na estrutura, não estão livres. Então a resposta seria a representação 1. Próxima questão. As figuras a seguir representam esquematicamente estruturas de diferentes substâncias à temperatura ambiente. Essa imagem aqui é a que nós vimos ali no slide anterior, beleza? Sendo assim, as figuras 1, 2 e 3 podem representar respectivamente. Então, nós já vimos que essa representação aqui, ela bate com a representação da ligação metálica. Essa aqui com representações de compostos iônicos e aqui, por último, a representação de moléculas, de compostos covalentes. Então, a gente tem que encontrar aqui na sequência um composto metálico, um composto iônico e um composto covalente.
Olha só, na letra A está começando com NaCl. O NaCl é um composto iônico, então essa não pode ser a nossa resposta, nem a letra B. Veja a letra C, começa com o CO2. O CO2 é um composto covalente. O CO2, na verdade, poderia estar representado aqui, né? Na representação 3, então essa também não pode ser a resposta. Na letra D e na letra E, começa com o ferro, veja só. Então, o ferro é formado por ligações metálicas, ou a letra D ou a letra E estão corretas. E aqui, por último, na segunda, nós temos na letra D o cloreto de sódio e na letra E o CO2. Bom, essa aqui é a representação de um composto iônico. Entre o CO2 e o NaCl, quem é composto iônico é o NaCl, não é verdade? Então, o ferro é a primeira representação, o NaCl está representado aqui na segunda imagem e o CO2 é representado no terceiro quadro. Logo, a alternativa correta é a alternativa de letra D. Pessoal, então assim a gente termina o estudo das ligações químicas. Faça os exercícios que estão descritos nas orientações dessa semana, eles estarão disponíveis na aba Maestro no plural, beleza? Um abraço a todos e até a próxima aula.